Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o tempo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos aos céus enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos senão o do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Amém. Assim seja. Obrigado, Rubem.
Hoje o tema sorteado foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesma, se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, e faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras. Um agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio e de socorro, sobretudo das misérias ocultas. Serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, quando se acharem exilados na terra. Tu lhes será a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Tu, virtude divina, e proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, contentamento da alma, remédio, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, e de pobres crianças sem família, velhos sem qualquer mão amiga que os ampare. Feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário. Agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, todos os que deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo em doces alegrias. Mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Comentários? O Rubem acabou caindo aí. Bom, vamos lá. Caridade. Eu
Estive gravando esses dias, um vídeo, fala como eu parei de beber bebidas alcoólicas há mais de 5 anos. E numa das partes desse vídeo, eu, eu falo assim, tá, mas se fosse para parar de beber hoje, né, o que eu faria? Eu me envolveria, né? A questão do exercício físico, que ajuda bastante. A questão religiosa, que é fundamental, porque quando você não tem um apoio religioso, é muito difícil ter força sozinho. A questão do trabalho voluntário, né, de fazer alguma coisa pelo próximo, e não é só a questão de nós usarmos o nosso tempo livre para fazermos um trabalho voluntário, mas de nos organizar para entregar algumas horas que seja da nossa semana ou do nosso mês para ajudar aquele que não tem. Mas tem mais uma coisa que me ocorreu. Na minha profissão como advogado, eu sempre fui mais movido pelo dinheiro do que eu poderia lucrar com aquele ou com este cliente que prestaram o serviço. Eu sempre vi durante muito tempo uma moeda de troca. E hoje eu percebo que Deus me colocou numa posição que eu posso trabalhar para além do que eu faço. Eu posso atender as pessoas com mais doçura, mesmo que elas não possam me pagar tão bem quanto o cliente que eu gostaria que batesse a minha porta, procurando fazer o melhor que eu posso onde eu fui plantado, nas palavras de Helena Blavatsky: todo aquele que faz o melhor que pode, faz tudo o que se pode esperar dele. E então, a caridade não é só dar coisas aos outros, dar nosso tempo, que é o bem supremo que nós temos. Nós fomos pensar, nós só temos o dia de hoje, que é um presente. E assim fazendo o melhor que a gente pode. E vem à mente a pergunta 919A do Livro dos Espíritos. E sem falar especificamente na caridade, nos conduz a uma análise que podemos, uma análise do nosso dia, sobre o que fizemos durante o nosso dia. Fizemos o mal a alguém? Não fizemos o mal, fizemos o bem. Fizemos a caridade? Fizemos a caridade na extensão máxima que poderíamos? Veja como é difícil. Como somos ainda limitados nessa questão da caridade. Quando alguém nos pede alguma coisa, nós geralmente ajudamos. Mas, quando a pessoa vem com mais alguma exigência, né, por exemplo, ofereço um pão com manteiga, a pessoa quer um hambúrguer, aí eu já acho que a pessoa é abusada, a pessoa quer uma Coca-Cola também. Então a gente percebe que tem uma distância ainda muito grande para nós percorrermos. Já falei aqui em outros evangelhos, nós temos, eu acredito que essa encarnação nossa, encarnação minha, é aquela que eu ensaio os primeiros passos para ser um ser humano realmente melhor.
eu acredito que as que se passaram, por todos os lampejos aí que os amigos espirituais deixassem que eu visse, eu percebo que coisa boa eu não fui. Então, esse esforço tem que ser diário para a gente procurar sempre ser útil ao nosso próximo, para que a gente e nisso está a verdadeira felicidade. Geralmente nós buscamos a felicidade aonde? Na caridade? Não. Nós procuramos a felicidade, prazeres, não, euforias, né? São momentos de alegria, mas que passam muito rápido e nos deixam um vazio na alma. É só a caridade, é só fazer o bem ao próximo, realmente nos nutre de felicidade a nossa alma. O Rubem, nós estávamos falando da beneficência, da caridade. Se você quiser falar algumas palavras. Eu fiquei fora do ar aqui todo esse tempo. As coisas, né? Estão além da nossa compreensão. Mas o que dizer de alegria hoje em dia, não, meu irmão? Se estamos diante aí de tantas notícias tristes, né, para a humanidade. A humanidade não consegue suplantar a sua condição beligerante, né, malévola. Não sabemos o porquê de tanta maldade ainda permeando por esse mundo. O que nós podemos fazer para reverter esse quadro, não, meu irmão? Dando a nossa pequena contribuição aqui, né? Fazendo o nosso evangelho, procurando fazer as nossas orações diárias, né? Perseverar aí no bem, tentando auxiliar nossos irmãos menos favorecidos, né? Em todos os aspectos, inclusive intelectualmente. E sigamos em frente, né? A pena não ter acompanhado toda a leitura. Não sei o que aconteceu aí, sumiu, apagou, mas temos que dar uma contribuição, né? Uma forma ou de outra. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Rubem. Que bom que você conseguiu voltar aí, né? E nesse clima de fraternidade, de amor, então, as nossas próprias forças, ainda que muito pequenas, ainda que muito vacilantes, colocar à disposição da espiritualidade para que eles possam auxiliar aqueles que muito necessitam das nossas preces, das nossas orações. Você que nos ouve, nosso amigo, nossa amiga, faça uma prece, ou melhor, adote um irmão suicida, ou sabendo de alguém que cometeu esse ato tão difícil. Passe a fazer prece por essa pessoa de uma maneira constante. Chico Xavier fazia isso. Ele, na verdade, muitas não eram nem pessoas que ele conhecia. Ele lia os nomes nos jornais, fazia preces constantemente por essas pessoas. Ele tinha um caderninho. E geralmente fazia preces depois da sessão mediúnica ainda. Ficava horas psicografando. Espírito, que força de vontade. Quanto bem ele fez. Mas nós não devemos nos acanhar
por aquele que fez muito, quando nós podemos fazer um pouco. Esse pouco é importante, esse pouco é relevante. É como nós pegarmos diante de uma praia com milhares, milhões de estrelas do mar que estão ali no sol, jogarmos pelo menos uma de volta para dentro do mar. Então vamos fazer uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Carla, pelo Fred, pelo Clóvis, pelo Luiz Roberto, pelo Alain, pelo Bruno, pela Verena, pela Gabriele, pela Juliana, Xará Fred, tantos outros. Que esses irmãos sejam auxiliados. Jesus também auxilie por meio dos irmãos espirituais superiores, todos aqueles que sofrem grandes obsessões, para que eles não caiam nas garras do suicídio, para que eles continuem as suas jornadas. Esses irmãos obsessores, que nada mais são que pessoas que não perdoaram as traições, as dores que lhe foram impostas, possam também seguir um novo caminho. Sim? Vamos pedir a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer com coragem a nossa pequena parte, a construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu. Assim começa no coração de cada um de nós. Esforços diários para dominar as nossas más tendências. Seja graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos realmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia. Jesus nos abençoe e ampare sempre. Obrigado, meus irmãos. Amém. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.